O soco veio como um trovão no céu claro de Lisboa, acertando o estômago de João com força bruta, dobrando ao meio no pátio da escola secundária de Belém. Ele mal havia descido do elétrico amarelo, o ar salgado do Tejo ainda grudado na pele, quando o grupo de garotos o cercou, rindo como hienas famintas. Olha o viadinho novo, acha que pode desfilar por aqui como se fosse rei. O sangue subiu à boca dele, misturando-se ao gosto amargo da humilhação, mas nos olhos castanhos, uma faísca selvagem acendeu, não de medo, mas de fúria pura, prometendo que aquilo seria o começo, não o fim. Em 3 segundos, o mundo de João virou de cabeça para baixo, e ele soube, ou ele caía para sempre, ou se erguia como uma onda imparável do Atlântico. João piscou contra a luz ofuscante do sol da manhã, o pátio da escola fervilhando com o burburinho dos alunos que se dirigiam às aulas. O ar estava carregado do cheiro de pastéis de nata frescos da confeitaria ali perto e do sal do rio, mas nada disso importava agora. Ele se endireitou devagar, ignorando a dor que latejava no abdômen, e encarou o líder do grupo, um garoto alto chamado Ricardo, com cabelo raspado e uma tatuagem mal feita no braço que gritava, macho alfa. É isso que vocês chamam de boas-vindas em Belém, murmurou João, a voz rouca mas firme, limpando o canto da boca com as costas da mão. Os risos ao redor congelaram por um instante, surpresos com a resposta. Ninguém esperava que o novato, com seu sotaque ligeiro do interior de Évora, revirasse com palavras em vez de lágrimas. Ricardo estreitou os olhos, avançando um passo, o punho ainda cerrado. Cala a boca, maricas. Aqui não tem espaço para gente como você. Vai para outro bairro lamber as botas dos teus. O grupo explodiu em gargalhadas novamente, mas João sentiu algo se quebrar dentro dele, não o corpo, mas uma casca que carregava desde os 13 anos, quando o pai o expulsara de casa por um beijo roubado com o vizinho. Ele havia fugido para Lisboa com uma mochila e um sonho de recomeço, matriculado nessa escola antiga de azulejos azuis e história pesada, achando que o anonimato da capital o protegeria. Ilusão tola. Mas ali, sob o sino da torre que badalava a hora das aulas, João decidiu, não fugiria mais. Se é a briga que querem, Ricardo, vão ter que suar por ela. Mas saibam, eu não quebro fácil. Enquanto o sino ecoava, dispersando o grupo relutante, professores se aproximando com olhares curiosos, João pegou sua mochila do chão e seguiu para a sala de aula, o coração martelando como o elétrico subindo a colina. A escola de Belém era um labirinto de corredores e cantos, paredes cobertas de retratos de navegadores mortos e vitrais que filtravam a luz em tons de safira. Ele se sentou no fundo da sala de história, ignorando os sussurros que o seguiam como sombras. Ouvi que ele é daqueles. Sabe como é? Chegou do Alentejo, deve ser virgem de cidade grande. João baixou a cabeça sobre o caderno, desenhando mapas imaginários de rotas de fuga, não da escola, mas das próprias dúvidas que o corroíam. Foi então que ele a viu pela primeira vez, não ela, mas ele. Miguel, o garoto da fileira da frente, com cabelos ondulados castanhos caindo sobre os olhos verdes como um mar de cascais, e um sorriso que parecia desafiar o peso do mundo. Miguel virou-se casualmente para pegar um lápis caído, e seus olhares se cruzaram, um segundo que durou uma eternidade. Não havia pena no rosto de Miguel, só uma curiosidade quieta, quase solidária. João sentiu o estômago revirar, não de dor, mas de algo mais perigoso, esperança. Quando o professor começou a aula sobre os descobrimentos, falando de Vasco da Gama e mares desconhecidos, João se perdeu imaginando se Miguel seria seu porto ou sua tempestade. O intervalo veio como uma trégua frágil. João evitou o refeitório, optando por um banco sob a figueira centenária no jardim interno da escola. O sol filtrava através das folhas, pintando padrões dourados no chão de calçada portuguesa. Ele mordiscava um sanduíche de queijo da mãe, enviado em uma carta que cheirava a lavanda do Alentejo, quando passos leves se aproximaram. Ei, novato. Tudo bem aí? A voz era suave, com um sotaque lisboeta puro, enrolado nas vogais como fado nas ruas de Alfama. João ergueu os olhos, era Miguel, com uma maçã na mão e um livro de poesia de Fernando Pessoa debaixo do braço. Depende do que você chama de tudo bem, respondeu João, forçando um sorriso torto. Ser o alvo do dia não é exatamente o que eu planejava para o primeiro dia. Miguel sentou-se ao lado dele, sem pedir permissão, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ricardo e a matilha dele. Esquece. São latidos de cachorro sem dentes. Eu vi o que aconteceu no pátio. Você lidou bem, a maioria choraria e correria. Seus olhos fixaram nos de João, e havia algo ali, uma profundidade que fazia o ar parecer mais leve. Miguel era o tipo de garoto que parecia saído de um quadro de Paulo Arrego, magro, mas forte, com sardas no nariz e uma cicatriz fina na mão esquerda, de um acidente de bicicleta nas ruas íngremes de Graça. Eu sou Miguel. E você? Além de ser o cara que acabou de desafiar o rei do bullying. João. Do Alentejo, mas não me venha com piadas de camponês.
Eles riram, um som tímido que quebrou o silêncio como ondas na praia de Carcavelos. Miguel contou histórias da escola, como o fantasma do antigo diretor assombrava os banheiros à noite, ou como o clube de debate era o único lugar onde as opiniões realmente importavam. João ouviu, sentindo as muralhas ao redor do coração se racharem. Pela primeira vez em meses, ele não se sentia sozinho. Mas quando o sino tocou novamente, Miguel hesitou antes de se levantar. Se precisar de um aliado, eu estou aqui. Não deixe esses idiotas te definirem. E com isso, ele se foi, deixando João com o eco de uma promessa não dita. As semanas seguintes foram uma dança perigosa entre o normal e o caos. João se esforçava nas aulas, destacando-se em literatura com análises afiadas de Camões, que o professor elogiava como visões de um poeta renascentista. Mas fora da sala, as sombras seguiam, bilhetes amassados na carteira com desenhos obscenos, olhares de soslaio no vestiário após a educação física, e uma vez, uma porta trancada que o deixou preso no armário de materiais por meia hora, rindo histericamente para não chorar. Ricardo não parava, ele era como um touro enfurecido, cutucado pela própria insegurança, espalhando rumores que se infiltravam como fumaça nas conversas dos corredores. Miguel se tornou o farol na neblina. Eles se encontravam no jardim durante os intervalos, compartilhando cigarros roubados do irmão mais velho de Miguel e sonhos sussurrados. Quero estudar arte em Paris um dia, confessou Miguel uma tarde, enquanto desenhava no caderno um retrato rápido de João, traços suaves, olhos intensos. E você? O que te move, além de sobreviver a essa selva? João hesitou, o sol poente tingindo o céu de laranja como o vinho do Douro. Quero provar que o amor não é uma fraqueza. Que ser quem sou não me torna fraco. As palavras pairaram, pesadas de confissão não verbalizada. Miguel não desviou o olhar, em vez disso, sua mão roçou de João, um toque elétrico que enviou arrepios pela espinha. Então prove. Começando por mim. Aquele toque foi o primeiro fio de uma teia que os entrelaçaria. Mas o destino, caprichoso como o clima atlântico, tinha planos mais sombrios. Naquela noite, em seu quarto apertado no bairro Alto, alugado com o salário de bicos como garçom em um café de turistas, João recebeu uma mensagem anônima no celular, uma foto borrada dele e Miguel no jardim, com a legenda "Segredos saem a público". Cuidado, viado. O pânico o invadiu como uma maré alta, sufocando a euforia do dia. Quem havia visto? E pior, como isso afetaria Miguel, o garoto perfeito com uma família católica devota e amigos que pareciam saídos de um anúncio de surf em Ericeira. No dia seguinte, a escola parecia um campo minado. Os sussurros eram mais altos, os olhares mais afiados. Ricardo esperava no portão, um sorriso sádico nos lábios. Bom dia, amorzinho. Dormiu bem sonhando com o teu namoradinho. João apertou os punhos, mas Miguel surgiu do nada, interpondo-se como um escudo. Deixa ele em paz, Ricardo. Ou quer que eu conte para o diretor sobre as tuas festinhas ilegais no cais? A tensão crepitou no ar, densa como o calor de verão. Ricardo recuou, mas não sem cuspir. Vocês vão cair, os dois. Essa escola não tolera aberrações. Miguel arrastou João para longe dali, para o telhado escondido da escola, acessível por uma escada enferrujada que só eles conheciam. Lá em cima, com Lisboa se estendendo como um tapete de telhados vermelhos e o castelo de São Jorge vigiando ao longe, eles se sentaram de pernas cruzadas, o vento bagunçando os cabelos. Eu vi a foto, disse Miguel baixinho, sem rodeios. Não me importo. Quero dizer. Eu sinto o mesmo. Há semanas. João encarou, o coração um tambor de guerra. Mas e se nos destruírem? Minha vida já é um inferno, não quero arrastar você para isso. Miguel pegou sua mão, entrelaçando os dedos com uma determinação que derretia resistências. Então lutamos juntos. Como os heróis de Essa de Queiroz, contra a sociedade hipócrita, contra o medo. Eu te amo, João. Ou pelo menos, é o que parece esse aperto no peito quando você sorri. O beijo veio natural, como o nascer do sol sobre o Tejo, tímido no início, depois voraz, cheio de promessas e medos. Sob o céu infinito de Portugal, eles selaram um pacto silencioso, amor contra o mundo. Mas o mundo não perdoava facilmente. Naquela semana, o boato se espalhou como fogo em palha seca. Amigos de Miguel se afastaram, murmurando sobre escolhas erradas, a mãe dele ligou para a escola, preocupada com influências ruins. E Ricardo, sentindo o cheiro de sangue, planejava o golpe final, uma armadilha durante a festa anual da escola, no claustro iluminado por lanternas, onde o vinho tinto fluía e as máscaras caíam. João sentia o peso crescer, como chumbo nas veias. Ele começou a duvidar, de si, de Miguel, de tudo. E se isso for só pena, sussurrou uma noite, enquanto caminhavam pela marginal do Tejo,
as luzes da ponte 25 de Abril piscando como estrelas caídas. Miguel parou, virando de frente para si. Pena não beija assim. Pena não acorda pensando em você. Confia em mim, João. Somos mais fortes que isso. Mas a dúvida era uma semente venenosa, e quando Ricardo o confrontou sozinho no vestiário vazio, prometendo expor tudo na festa, João quebrou. Ele correu para casa, trancando-se no quarto, lágrimas escorrendo enquanto relia cartas antigas do pai. Você me envergonha, filho. Mude ou suma. A festa da escola era o ápice do ano, um baile no claustro do mosteiro adjacente, com fado ao vivo e danças que ecoavam séculos de tradição. João quase não foi, mas Miguel o convenceu. Mostra a cara. Eles querem te ver correr, não dê esse prazer. Vestido com uma camisa branca simples e calças de jeans, João entrou no pátio iluminado, o ar perfumado de jasmim e vinho. Miguel o esperava perto da fonte central, lindo em um blazer azul que combinava com seus olhos, estendendo a mão. Eles dançaram devagar, ignorando os olhares, o mundo reduzido a um ritmo compartilhado. Mas o clímax veio como um raio. No meio da noite, Ricardo surgiu no palco improvisado, microfone na mão, rindo para a multidão. Senhoras e senhores, uma revelação exclusiva, nosso novato João e seu amigo Miguel, são mais que colegas. Ele ergueu o celular, projetando a foto no telão atrás, o toque no jardim, ampliado e distorcido. Gritos ecoaram, risos cruéis misturados a silêncios chocados. João congelou, o mundo girando em náusea. Miguel apertou sua mão, mas o pânico o traiu, ele soltou e correu para as sombras do claustro, o coração em frangalhos. Sozinho na escuridão dos arcos de pedra, João soluçou, o eco das risadas como facas. Eu avisei, murmurou para si mesmo. Mas então, passos. Não de Ricardo, mas de uma figura inesperada, Ana, a melhor amiga de Miguel, uma garota de cabelos cacheados e óculos grossos, ativista do Clube de Direitos Humanos da escola. João, espera. Isso não é o fim, é o começo da luta de verdade. Ela o abraçou, feroz como uma leoa. Miguel está lá fora, enfrentando eles. E eu? Eu sou bi, cara. Sei o que é ser o outro. Vamos virar isso. Enquanto isso, no pátio, Miguel subiu ao palco, arrancando o microfone das mãos de Ricardo com uma força que ninguém esperava. Vocês acham que isso é engraçado? Acham que amor é piada? Sua voz tremeu, mas ganhou força, e quando como o fado melancólico que parou de tocar. Eu amo o João. E se isso os incomoda, o problema é de vocês, não nosso. Portugal mudou, casamentos iguais, paradas do orgulho em Lisboa. Quando vão acordar? O silêncio caiu, pesado, quebrado apenas por aplausos tímidos de alguns alunos, e o flash de um professor gravando tudo no celular. Ricardo, atordoado, tentou revidar, mas a multidão, cansada de seu reinado de terror, virou contra ele. Sai fora, gritou alguém. Hipócrita. Ele fugiu, humilhado, enquanto Miguel descia do palco e corria para João. Nos braços um do outro, sob as estrelas de Belém, eles choraram e riram, o laço fortalecido pelo fogo da provação. Ana e um punhado de aliados formaram um círculo protetor, prometendo uma queixa formal contra o bullying. Os dias seguintes foram um turbilhão de mudanças. O diretor, pressionado por pais e pela mídia local que pegou a história, Escola de Belém, Amor sob ataque, na capa do Diário de Notícias, suspendeu Ricardo e implementou workshops sobre diversidade. João e Miguel se tornaram ícones relutantes, mas reais. Eles fundaram um clube GLBT na escola, com reuniões no Jardim da Figueira, onde histórias de dor e triunfo se entrelaçavam como videiras. A família de Miguel, após noites de discussões acaloradas ao som de morna cabo-verdiana, abraçou o filho. Amor é amor, miúdo, disse o pai, com lágrimas nos olhos. Mas nem tudo era rosas. João ainda acordava com pesadelos, o soco fantasma no estômago, e Miguel lutava com a culpa de ter demorado a se assumir publicamente. Um dia, em uma caminhada pelas ruas empedradas de Chiado, João parou sob a estátua de Camões. E agora? O que vem depois do furacão? Miguel sorriu, puxando-o para um beijo ao ar livre, desafiando os olhares passageiras. Agora, vivemos. Viajamos para o Algarve no verão, lemos pessoa na praia, construímos algo que ninguém pode quebrar. A virada final veio inesperada, como as reviravoltas de um romance de José Saramago. Ricardo, expulso mas não destruído, reapareceu meses depois, não como vilão, mas como um garoto quebrado. Em uma carta anônima para o clube, ele confessou: eu odiava em vocês o que odiava em mim. Meu irmão mais velho. Ele é como vocês, e meu pai o espancou por isso. Desculpem.
João leu em voz alta na reunião, o silêncio pontuado por suspiros. Miguel, com o coração grande demais para rancor, convidou-o para uma conversa. No café da esquina, sob o aroma de galão quente, Ricardo chorou, e um laço frágil de perdão se formou, não amizade imediata, mas o primeiro passo contra o ciclo de ódio. No fim do ano letivo, sob o sol de junho que dourava o Tejo, João e Miguel se formaram de mãos dadas, o anel simples de prata no dedo de cada um simbolizando promessas eternas. A escola, outrora prisão, tornara-se lar, o bullying, lição, o amor, âncora. Enquanto o elétrico os levava para o futuro, João olhou para Miguel e sussurrou: eu era zombado, mas agora sou imparável. Graças a você. E no horizonte de Lisboa, o sol se punha, prometendo amanheceres sem sombras. Fim da parte 1, aproximadamente 1000 palavras. A narrativa continua de forma seamless na parte 2, expandindo os conflitos internos de João com flashbacks ao Alentejo, introduzindo uma subplot com Ana revelando seu próprio romance secreto como professora, e escalando a tensão com uma ameaça de expulsão coletiva após um protesto estudantil contra a administração conservadora da escola. Hugo da parte 2, uma carta do pai de João chega, reabrindo feridas antigas enquanto ele e Miguel planejam uma fuga romântica para Sintra. O envelope amarelado chegou como um fantasma do passado, deslizando pela fenda da porta do quarto de João no bairro Alto, selado com cera vermelha como as uvas maduras de Évora. Ele o abriu com mãos trêmulas, o cheiro de terra seca e olivas invadindo o espaço confinado, e as palavras do pai o acertaram mais forte que qualquer soco de Ricardo: volte para casa, filho. Esqueça essa loucura da cidade. Homens de verdade não se perdem em devaneios. Lágrimas borraram a tinta, e João amassou a carta, jogando-a no chão como se pudesse exorcizar a dor. Mas o dano estava feito, a dúvida rastejava de volta, sussurrando que talvez o pai tivesse razão, que o amor por Miguel era uma ilusão frágil contra o peso da tradição portuguesa. Na manhã seguinte, o pátio da escola parecia um caldeirão prestes a ferver. O protesto que Ana havia organizado, cartazes com amor sem fronteiras e basta de ódio, atraíra repórteres do Correio da Manhã, flashes piscando como estrelas artificiais. João e Miguel estavam na linha de frente, mãos unidas, mas o diretor, um homem de bigode grisalho e terno apertado, emergiu do prédio principal com um megafone. Isso é uma escola, não um circo. Quem participar será suspenso, ou pior, expulso. O burburinho cresceu, alunos hesitantes recuando, mas Ana, com sua voz de trovão disfarçada em sussurro, gritou: expulsem-nos todos. Melhor sem hipocrisia que concorrentes invisíveis. Enquanto a multidão se agitava, João sentiu o olhar de Miguel sobre ele, uma âncora em meio ao caos. Lembra do nosso plano? Sintra amanhã, só nós dois. Castelos, névoa, e nenhum fantasma familiar. O sorriso de Miguel era um bálsamo, mas João a sentiu com o peito apertado. A noite anterior havia sido de insonia, revivendo memórias do Alentejo, as planícies infinitas onde ele pastoreava ovelhas do tio, o primeiro beijo sob a lua cheia com o garoto da quinta vizinha, e a surra do pai que o mandara embora com nada além de uma bênção amaldiçoada. Eu te conto tudo lá, prometeu João, beijando a testa de Miguel antes de se juntarem ao coro de protesto. O confronto escalou rápido. Policiais em uniforme azul apareceram na rua adjacente, sirenes distantes como lamentos de gaivota, e o diretor apontou dedos: vocês três, João, Miguel, Ana, fora daqui agora. Reunião disciplinar amanhã. O grupo se dispersou em murmúrios furiosos, mas para João, era como se o chão de azulejo se abrisse. Caminhando de volta para o bairro Alto, com Miguel ao lado tagarelando sobre estratégias legais: meu tio é advogado em direitos humanos, ele vai nos defender. João se calou, a carta do pai queimando no bolso como brasa. Ana os alcançou na travessa do Carmo, ofegante, os cachos desgrenhados como era selvagem. Ei, não baixem a guarda. Eu tenho um as na manga. Seus olhos brilhavam com segredo, e em um café escondido com paredes de cortiça e aroma de pastel de bacalhau, ela confessou: estou-me envolvendo com a professora de arte, Sofia. Ela é divorciada, discreta, mas apoia a causa. Ela viu o vídeo do protesto e quer testemunhar a nosso favor. João piscou, surpreso. Ana, a ativista barulhenta, com sua paixão por grafites feministas nas paredes de Lisboa Factory, apaixonada por uma mulher mais velha. Isso complica tudo, disse ele, mas com um sorriso relutante. Bem-vinda ao clube dos imparáveis. Miguel riu, aliviando a tensão, mas o ar entre eles era carregado de não ditos. Naquela noite, enquanto João arrumava a mochila para Sintra, camisas leves, um livro de poesia de Sofia de Melo Brainer, e a carta amassada como talismã, Miguel ligou, voz baixa pelo telefone: eu sei que você está carregando peso. Fala comigo, amor. As palavras amor ainda soavam novas, doces como melão do Alentejo, mas João hesitou. É o meu pai. Ele quer-me consertar.
Como se eu fosse um azulejo rachado. Silêncio do outro lado, pontuado pelo ruído distante de um elétrico. Então vamos colar as rachaduras juntos. Amanhã, no Palácio da Pena, prometo, nenhum pai, nenhum diretor, só nós. Sintra amanheceu envolta em névoa mágica, as colinas verdes como um conto de fadas de Essa, e o trem de Lisboa os levou como um sonho acordado. Eles desceram na estação florida, mãos dadas sem pudor, e subiram a estrada sinuosa até o palácio, com suas torres coloridas desafiando o céu. No jardim botânico, entre camelias exóticas e fontes murmurantes, João finalmente abriu a carta para Miguel ler. Ele me ama, no jeito dele. Mas o medo dele é maior. Miguel dobrou o papel com cuidado, colocando-o no bolso. Medo é o que nos separa. Mas olha para isso aqui, ele gesticulou para o castelo, um arco-íris de arquitetura romântica. Portugal construiu impérios com medo nos ossos. Nós podemos construir o nosso. Eles se beijaram sob um pavilhão de era, o mundo reduzido a um instante de paz, mas o celular de Miguel vibrou, trazendo a realidade de volta. Mensagem de Ana. Reunião amanhã às 9 horas. Sofia confirmou apoio, mas o diretor trouxe pais conservadores. Preparem-se para a guerra. O idílio de Sintra terminou com um piquenique às margens de um lago, onde Miguel desenhou retratos deles dois, guerreiros de amor em armaduras de folhas. Se nos expulsarem, fugimos para Porto. Ou para o mundo. João riu, mas o riso era frágil, e quando a carta do pai? De volta a Lisboa, a reunião disciplinar foi um tribunal improvisado na sala do diretor, com cheiro de madeira velha e café frio. O homem de bigode batia na mesa. Vocês incitaram desordem. Essa agenda pessoal não tem lugar numa instituição de tradição. Ana, ao lado de Sofia, elegante em um vestido florido, com olhos que traíam afeto, rebateu: tradição. Ou preconceito disfarçado. Veja os números: bullying GLBT afeta 40% dos jovens em Portugal, segundo a ILGA. Sofia acrescentou, voz calma como o Douro: eu testemunhei o incidente no pátio. Isso não é tradição, é violência. João falou por último, a voz ganhando força como o vento do Tejo. Eu vim para cá fugindo de um pai que me rejeitou pelo mesmo pecado. Encontrei amor, não crime. Se me expulsarem, levo a história para as ruas, para as paradas do orgulho, para os jornais. Miguel apertou sua perna debaixo da mesa, um toque secreto de solidariedade. O diretor hesitou, suor perolando a testa, e no fim, cedeu, advertência formal. Mas sem mais protestos. A vitória era pírrica, mas real saindo dali, o quarteto, João, Miguel, Ana e Sofia, comemorou com abraços no corredor, o sol filtrando pelos vitrais em prismas de cor. Mas o pai de João não desistia, outra carta chegou dias depois, com dinheiro e um bilhete: volta ou perca tudo. A dúvida voltou, mais afiada, e João confrontou Miguel em uma briga sussurrada no jardim: e se eu for embora? Você ficaria. Miguel o puxou para perto, feroz, não sem lutar. Mas se for, eu vou contigo, para o Alentejo, para o inferno, onde for. A subplot de Ana floresceu em segredo. Ela e Sofia se encontravam em ateliês escondidos de Belém, pintando murais de amor proibido, mas a tensão crescia quando um aluno bisbilhoteiro os flagrou. Vai explodir, alertou Ana a João durante uma reunião do clube, agora com 10 membros, incluindo um garoto tímido que se assumiu inspirado por eles. Minha história com Sofia. É fogo em pólvora. João assentiu, sentindo o paralelo. Seus próprios segredos com o pai ameaçavam incendiar tudo. O clímax da parte se aproximava com uma reviravolta. Durante uma assembleia escolar, Ricardo, agora um aliado improvável, contatando João anonimamente, revelou ter gravado o diretor em uma conversa racista privada. O áudio vazou, e o escândalo explodiu nas redes, com Belém sem ódio trending em Lisboa. Mas o preço veio alto. O pai de João, lendo os jornais, invadiu a cidade, batendo à porta do quarto com punhos cerrados. Eu vim te buscar, antes que te destruam. Fim da parte 2, aproximadamente 1000 palavras. Continua na parte 3 com o confronto direto entre João e o pai, revelando segredos familiares profundos que humanizam o homem, enquanto o romance de Ana e Sofia atinge um ponto de ruptura com chantagem do bisbilhoteiro, e Miguel organiza um evento de arte GLBT para unir a escola, levando a um momento de vulnerabilidade onde João questiona se o amor sobrevive à pressão familiar. A porta do quarto no bairro Alto rangeu como um lamento antigo, e o pai de João surgiu na soleira, uma silhueta robusta contra a luz alaranjada do pôr do sol lisboeta, o rosto sulcado por rugas de sol alentejano e olhos avermelhados de uma viagem de ônibus exaustiva. João Maria, levanta daí. Estamos voltando para Évora agora mesmo, sem discussão. A voz era um trovão contido, carregada de anos de silêncio forçado, e João, sentado na cama desfeita com o celular na mão, sentiu o quarto encolher. Pai. Como me achou?
O homem entrou, fechando a porta com um clique que ecoou como sentença. Teu tio falou. E esses jornais, Deus me livre, o nome da família na lama por causa disso. Miguel, que havia chegado minutos antes com um buquê de flores silvestres de Sintra, congelou na cozinha minúscula, ouvindo tudo através da parede fina. Ele quis intervir, mas Ana, ligando de repente com notícias urgentes sobre o áudio vazado, o reteve. Deixa ele lidar. É o confronto que precisa. Enquanto isso, João se ergueu, o coração um furacão. Isso? Você quer dizer meu amor? Ou ser quem eu sou, em vez de uma mentira que você quer que eu viva? O pai, com mãos calejadas de colheita, apertou os punhos, mas em vez de bater, sentou-se na cadeira bamba, a respiração pesada. Eu fiz o que achei certo, filho. Quando teu avô me pegou com o pastor da aldeia. Ele me espancou até sangrar. Aprendi a lição, esconder, sobreviver. A confissão caiu como chuva de verão no Alentejo, repentina, encharcando tudo. João piscou, o mundo revirando. Você. O pai assentiu, voz rouca, sim. Mas casei com tua mãe, tive você, enterrei isso. Para te proteger. Lágrimas escorreram pelo rosto envelhecido, e por um momento, o quarto se encheu de um silêncio compartilhado, não de ódio, mas de dor herdada. Eu não te protegi, pai. Eu fugi. Eles se abraçaram, desajeitados, o cheiro de terra misturando-se ao perfume das flores de Miguel, e quando o pai se foi, prometendo pensar, sem promessas vazias, João emergiu transformado, uma camada de armadura rachada, mas o cerne mais forte. Do lado de fora, Miguel esperava, encostado na parede grafitada de um bar de fado, os olhos preocupados como o mar em tormenta. Ele se foi. João assentiu, puxando-o para um beijo urgente nas escadarias íngremes. Ele é como eu, preso no medo. Mas hoje, um passo. A notícia de Ana interrompeu. O bisbilhoteiro, o Tomás, está chantageando Sofia. Quer dinheiro para não contar para os pais dela. A raiva subiu como baile, e o grupo se reuniu no ateliê de Sofia em Alfama, um espaço caótico de telas e cheiro de terbentina, onde o fado ecoava de um rádio antigo. Sofia, com mãos trêmulas segurando um pincel, confessou, ele me viu com Ana no mirador da Senhora do Monte. Ameaça expor, ou pago, ou o escândalo explode. Ana, furiosa, andava de um lado para o outro, não pagamos nada. Contra-atacamos. João, ainda e quando o encontro com o pai, propôs, usamos o clube. Transformamos isso em arte, uma exposição que exponha o chantagista, não nós. Miguel, o artista do grupo, brilhou, sim. Evento GLBT no auditório da escola. Performances, pinturas, histórias. Tomás não ousa tocar quando todos virem a luz. A preparação foi febril, como uma revolução em miniatura. Miguel pintou um mural gigante, silhuetas diamantes entrelaçados contra azulejos partidos, simbolizando Portugal rachado mas belo. Ana escreveu um monólogo sobre amor bissexual, inspirado em suas noites com Sofia sussurrando versos de Flor Bela Espanca. João contribuiu com uma leitura de cartas, a dele para o pai, anônima, mas crua. Até Ricardo, redimido aos poucos, ajudou nos bastidores, carregando caixas de luzes com um silêncio culpado. Eu sei como é ser o vilão, murmurou ele a João uma noite. Não quero mais. O evento, batizado Cores do Tejo, lotou o auditório, alunos, professores, até repórteres curiosos. O ar vibrava com expectativa, lanternas de papel penduradas como estrelas. Miguel abriu com sua performance, dançando fado moderno com um parceiro masculino, movimentos fluidos que contavam de rejeição à aceitação. Aplausos ribombaram, mas quando Ana subiu, voz tremendo, e revelou a chantagem, alguém aqui acha que silêncio compra paz. Não. Amor grita. Tomás se ergueu da plateia, rosto pálido como giz. Mentira. Ela. Mas Sofia interveio, microfone na mão, não é mentira, Tomás. É coragem. E se você chantageia, o que isso diz de você? O garoto gaguejou, o auditório virando contra ele em sussurros crescentes. Ricardo, surpreendendo a todos, se levantou. Eu sei quem é Tomás, ele me contou, achando que eu aprovaria. Mas errei antes, não erro de novo. O colapso veio, Tomás chorou, confessando inveja de uma vida tão livre, e o diretor, presente relutante, prometeu aconselhamento obrigatório. João fechou o evento com sua leitura, Voz e Quando, meu pai me ensinou a esconder, mas Lisboa me ensinou a brilhar. Miguel o encontrou nos bastidores, abraçando-o forte. Você foi incrível. Mas a vulnerabilidade veio depois, em uma varanda com vista para o rio, vinho do Porto em taças. E se o pai meu voltar? E se eu não for forte o suficiente?
Miguel o virou, olhos sérios, força não é ausência de dúvida, é dançar com ela. Como no mural, rachado, mas inteiro. A subplot de Ana resolveu sem lágrimas e riso, ela e Sofia oficializaram, com um piquenique privado no Jardim da Estrela, onde Ana propôs com um anel de prata gravado com sempre. Mas o pai de João não era passado, ele ligou dias depois, voz suavizada, volto em uma semana. Para conhecer esse Miguel. O medo e a esperança colidiram em João, levando a uma noite de insônia onde ele questionou tudo, até Miguel acordar e sussurrar, nós sobrevivemos a pior. Isso? É só o próximo capítulo. O aroma de bacalhau assado no forno enchia o apartamento apertado no bairro alto, misturando-se ao perfume de jasmim das varandas vizinhas, mas a tensão era palpável como o ar antes de uma tempestade de verão. O pai de João chegara de Évora no elétrico da manhã, uma mala surrada na mão e um buquê de flores silvestres, para tua mãe, em memória, disse, colocando na mesa improvisada. Miguel, nervoso em sua camisa melhor, arrumava os pratos com mãos ligeiramente trêmulas, enquanto Ana e Sofia ofereciam ajuda discreta da cozinha, sussurrando encorajamentos. Respira, João. Ele veio, isso é metade da vitória. Quando todos se sentaram, o silêncio caiu como uma cortina pesada. O pai, Manuel, ergueu a taça de vinho tinto, pelo futuro. E pelo passado que nos molda. Os olhos dele, tão parecidos com os de João, pousaram em Miguel. Então, rapaz. O que te traz para a vida do meu filho? Miguel engoliu em seco, mas respondeu com honestidade crua, o mesmo que me mantém acordado, amor. Não o fácil, mas o que vale a luta. Manuel grunhiu, provando o bacalhau, e por um momento, João temeu o pior. Mas então, o homem contou, eu tinha 20 anos quando beijei o pastor pela primeira vez. Sob as estrelas do Alentejo, achando que era o fim do mundo. Ele se chamava António, fugiu para a França, casou com uma mulher para se esconder. Eu fiquei, com o peso. A confissão fluiu como o vinho, desatando-nos a décadas apertados. Sofia, com sua sabedoria de professora, guiou a conversa para águas mais calmas, falando de arte como salvação, enquanto Ana contava anedotas leves do clube. No fim da noite, Manuel apertou a mão de Miguel, cuida dele. Ou eu volto com o cinto. Era piada, meio séria, mas um começo. Quando ele se foi para o hotel barato ali perto, João e Miguel caíram na cama, exaustos mas eufóricos. Ele te aprovou, murmurou Miguel, traçando linhas no peito de João. Agora, o mundo é nosso. Mas o mundo conspirava. No dia seguinte, o clube GLBT recebeu uma petição de pais conservadores, restaurar valores tradicionais, liderados pela mãe de Ricardo, uma senhora devota de rosário na mão, exigindo o fechamento do grupo. Isso corrompe nossas crianças, bradou ela na assembleia de pais na escola, o auditório e quando com aplausos divididos. O diretor, pressionado, marcou um debate público, pais versus alunos, diálogo sobre diversidade. João sentiu o estômago revirar, era como reviver o pátio, mas em escala maior. A preparação foi um vórtice de ansiedade. Ana e Sofia redigiram argumentos baseados em leis portuguesas, a Constituição de 1976 garantindo igualdade, a Lei de Casamento Igual de 2010. Miguel, sempre o visionário, sugeriu elementos criativos, poemas recitados, vídeos de paradas do orgulho em Lisboa. Mas a reviravolta veio em uma carta para Miguel, uma bolsa integral para estudar arte na Central St. Martins, em Londres. É o sonho, disse ele a João no Jardim da Figueira, o sol filtrando folhas como confetes. Mas sem você. Ciúmes, afiado como faca de cozinha alentejana, cortou João. Vai. Eu fico aqui, lutando batalhas que você foge. As palavras saíram amargas, nascidas de insegurança profunda, o medo de ser abandonado, como o pai quase fizera. Miguel recuou, ferido, fugir. Isso é crescer juntos, João. Ou você acha que nosso amor é só essa bolha em Belém? A briga escalou, vozes e quando no pátio vazio, até Ana intervir, parem. O debate é amanhã, unam-se, ou perdemos tudo. A noite foi de reconciliação febril, caminhando pelas ruas de Moraria, onde o fado nascia em vielas estreitas. Miguel explicou, Londres é uma ponte, não um adeus. Volte nas férias, ou você vem. João confessou o ciúme, meu pai me deixou marcas, medo de ser o deixado para trás. Eles se beijaram sob um lampião, selando promessas, e o amanhecer os encontrou prontos. O debate no auditório foi um circo de emoções, a mãe de Ricardo citando a Bíblia, contra argumentos de Ana com estatísticas da APA sobre saúde mental GLBT. João subiu ao pódio, voz firme, valores tradicionais. Amor é o mais antigo deles, de Safa Camões. Miguel seguiu com um vídeo, depoimentos de alunos, incluindo Ricardo assumindo seu privilégio e arrependimento. Os pais conservadores vacilaram,
e no fim, um voto. O clube ficou, com supervisão, mas vivo. Mas a oferta de Londres pairava. Na varanda pós-debate, com Lisboa pescando abaixo, Miguel perguntou: vem comigo? Ou eu fico? João, coração dividido, sussurrou: fica. Por agora. Construímos aqui primeiro. A decisão doeu, mas fortaleceu. Amor não era posse, mas escolha diária. O sol de outono tingia o Tejo de ouro líquido, mas dentro de João, uma tempestade brewing. Miguel havia recusado a bolsa de Londres, por nós, disse, queimando a carta no jardim da escola como um ritual pagão. Mas o preço veio rápido, dúvidas corrosivas. E se eu desperdicei meu talento? A arte em Belém é sobrevivência, não florescimento, confessou ele uma noite, no ateliê de Sofia, pincel parado no ar, tinta vermelha gotejando como sangue. João o abraçou, sentindo o tremor: talento é você, não uma cidade. Mas se quiser ir, eu te empurro. Era verdade, mas doía, e quando suas próprias inseguranças do Alentejo. O retorno do pai Manuel foi um bálsamo inesperado. Ele apareceu na escola com uma cesta de queijos e enchidos, o rosto suavizado por meses de reflexão solitária nas planícies. Eu errei, filho. António, o pastor, me escreveu da França. Ele perdoou. Agora, eu peço o mesmo. O abraço no pátio, sob olhares curiosos, foi público, simbólico. Manuel até apertou a mão de um aluno abertamente gay, murmurando: força, rapaz. Para João, era redenção, não perfeita, mas real, como o vinho que amadurece em barris velhos. Mas a ameaça veio de fora, sombria como nuvens atlânticas. Um grupo extremista local, defensores da tradição, infiltrado por ex-alunos radicais, enviou e-mails anónimos: cancelem o evento do orgulho escolar, ou enfrentem consequências, fogo, se preciso. O pânico se espalhou pelo clube. Ana queria chamar a polícia, Sofia sugeria diálogo. João, endurecido pelas provações, propôs: enfrentamos. Com aliados. Ricardo, agora um membro periférico, ofereceu contatos: meu primo é no grupo, eu convenço ele a recuar. Alianças improváveis floresceram. Ricardo organizou uma reunião secreta em um café de Belém, onde seu primo, um homem tatuado com cruzes, ouviu argumentos de Miguel sobre a arte como ponte. Vocês acham que mudam o mundo com bandeiras? Mas minha irmã é como vocês. Escondida. Lágrimas, promessas frágeis, e o grupo recuou, não por amor, mas por dúvida semeada. O evento do orgulho, no claustro iluminado por bandeiras arco-íris, foi triunfo. Performances de drag inspiradas em Amália Rodrigues, discursos de Manuel ao lado de João: eu era o preconceito, agora, sou aliado. Miguel expôs seu mural expandido, com Londres como horizonte distante, não barreira. Mas a crise dele culminou em particular: eu duvido de mim, João. Sem a bolsa, sou só um sonhador local. João o levou ao Tejo ao amanhecer, onde gaivotas gritavam hinos. Sonhadores constroem Portugal. Acredita, em nós, em ti. O claustro da escola de Belém, outrora palco de humilhações, transformara-se em santuário de cores, guirlandas arco-íris pendiam dos arcos góticos, mesas cobertas de pastéis de nata e vinhos verdes, e o ar vibrava com risos e fado leve. Ana e Sofia trocavam votos sob uma tenda de flores, Ana em um vestido branco com toques de azul azulejo, Sofia com um colar de conchas do Algarve. Você me ensinou a pintar além das linhas, disse Ana, voz embargada. E você me deu cores que eu nunca sonhei, respondeu Sofia, selando com um beijo que aplausos celebraram. João, ao lado de Miguel, sentiu um aperto no peito, não inveja, mas anseio por seu próprio, para sempre. O casamento inspirou. Naquela noite, em uma festa que durou até o amanhecer, João puxou Miguel para um canto quieto perto da fonte. Quando for nossa vez. Não agora, mas um dia. Miguel sorriu, olhos verdes brilhando à luz de lanternas. Sim. Em Lisboa, ou onde o vento nos levar. Com teu pai como padrinho. Riram, imaginando Manuel tropeçando em um smoking, e o plano nasceu. Um ano de consolidação, João cursando universidade local em literatura, Miguel abrindo um ateliê comunitário, visitas ao Alentejo para curar raízes. A reviravolta final veio como um eco do início. Ricardo, agora amigo improvável, subiu ao palco improvisado durante a festa, microfone trêmulo. Eu fui o monstro aqui. Bulliado por ser gay. Eu sou gay. Escondi por medo, mas choquei vocês para me sentir forte. O silêncio foi ensurdecedor, quebrado por abraços, de João, de Ana, até de Manuel, que murmurou: bem-vindo à família, rapaz. Mas o teste veio imediato. O grupo extremista, enfurecido pelo casamento, planejava um ataque, pedras e gritos na festa. Ricardo,
com seu primo arrependido, interceptou uma ligação anônima alertando a polícia, que chegou a tempo, dispersando os vândalos sem um arranhão. No epílogo, meses depois, João e Miguel dirigiam pelo Alentejo em um carro alugado, o pai Manuel no banco de trás com um mapa amassado. As planícies se estendiam infinitas, oliveiras como sentinelas antigas, e eles pararam em Évora para um piquenique, queijos, pão, histórias. Aqui eu te criei, disse Manuel, apontando a quinta. Aqui eu renasci, respondeu João, mão na de Miguel. Sob o nascer do sol, que pintava o céu de rosa e ouro, eles brindaram, ao passado perdoado, ao amor imparável, à Portugal que mudava, um coração de cada vez. E no horizonte, o futuro brilhava, sem sombras.